Aí você pensa, aí, professor Pereira, mas como que eu vou lembrar dos nomes desse, bicho? O cara chama Clístenes, mano. Pega a visão, ó. Você pegar essa visão, você não esquece nunca mais. Oi, 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 oi. Salve família, boa pra nós, professor Pereira aqui na voz, professor de Geografia e História formado pela Unesp, certo? E hoje a gente vai montar o nosso mapa mental sobre a Grécia Antiga, da formação ao declínio. Então é uma aula bem extensa, com muito conteúdo. Cada tema nosso aqui daria uma aula específica, mas a gente vai fazer um grande mapa mental aqui, entendendo todos os 5 principais períodos, já tô adiantando aí que são 5 períodos da Grécia Antiga, e os pontos principais de cada um deles, desde a formação, passando pelas principais cidades gregas e até mesmo o declínio e a queda da civilização grega, certo? Então vamos começar aqui com o nosso primeiro ponto, que é o período pré-homérico, beleza? Vamos lá. Quando a gente fala de período pré-homérico, a gente vai começar a falar aí da formação da Grécia Antiga, como que se forma essa civilização grega, certo? Vamos lá. Tudo começa com a chegada de aqueus, é um nome de um povo indo-europeu, que vem ali provavelmente do norte, e invade a península grega, vamos chamar ali de Península Grega, aquele território, certo? Eles chegam ali na Península Grega por volta de 2000 anos antes de Cristo e derrotam os cretenses. Cretenses eram os povos que viviam ali na ilha de Creta e já tinham uma civilização bem mais consolidada. Mesmo assim, eles são derrotados pelos aqueus que estavam chegando ali agora. É bem interessante que tem uma lenda que conta essa derrota dos cretenses para os ateus, que é a lenda do Minotauro. Segundo essa lenda, existia um minotauro na ilha de Creta, vivia num labirinto e ele obrigava os povos que viviam ali na Península Grega a pagarem impostos para os cretenses. E esse minotauro era muito ruim, quase indestrutível, certo? E aí os aqueus, surgiu um maluco lá, loucão das ideias, e falou, eu vou derrotar esse maluco. Chamou nas ideias, foi lá, falou, vem tranquilo, vem tranquilo. Esse aqueu entrou dentro do labirinto, conseguiu encontrar e derrotar o minotauro e acabar com o domínio cretense sobre a Península Grega. Foi o primeiro passo aí para a sociedade grega começar a se desenvolver com os aqueus, certo? Claro que isso provavelmente não passa de uma lenda, mas ela tem uma grande base de verdade, muito provavelmente. Por quê? Porque um dos principais reis de Creta, da civilização cretense, se chamava Minos. E provavelmente o próprio nome Minotauro vem do rei Minos, que era um rei cretense. Além disso, ele vivia num palácio gigantesco, com muitas salas, muitas entradas. E esse palácio provavelmente foi associado ao labirinto. E além disso, tudo indica que esses povos cretenses, sim, cobravam impostos dos povos que viviam ali na Península Grega. Firmeza? Bom, então os aqueus chegaram, dominaram os cretenses, dominaram também os troianos e montaram uma civilização na cidade de Mecenas, que foi de 2000 a 1700 aproximadamente, certo? Foi o primeiro passo da formação da sociedade grega. Por volta de 1700 a.C., eles começam a entrar num declínio, tá ligado? Começam a entrar em marcha ré. E aí, o que vai acontecer? Vai chegar 2 outros povos, que são os jônios e os eólios, que vão agregar ali, vão se juntar ali na Península Grega e eles vão ocupar ali seus espaços, sem muito conflito com os aqueus. Essa chegada de jônios e eólios, aproximadamente 1700 a 1400 a.C., certo? Lembrando que a gente não precisa se pegar muito nas datas não, só pra gente ter uma noção dos períodos, certo? Bom, então tava lá, beleza, os aqueus, os jônios e os eólios, até que vai chegar um quarto povo para a formação da Grécia Antiga, que eram os dóricos. Eles eram os mais poderosos, eles chegaram invadindo, eles tinham espada de ferro, que era mais poderosa que as espadas de bronze que tinha até então, e eles eram muito guerreiros, muito poderosos, e eles eram poucas ideias mesmo. Eles chegavam metendo o pé em tudo e quem tivesse na frente deles ele saía expulsando, tá ligado? É diferente dos jônios e eólios que ocuparam regiões ainda não habitadas ou pouco habitadas. Os dóricos chegaram metendo o pé e tomando as terras mais férteis. Eles eram poucas ideias mesmo. Então quando eles chegaram metendo o pé e expulsando todo mundo, eles vão provocar a primeira diáspora grega. A própria palavra diáspora significa saída, fuga. Então muita gente vai ser obrigado a fugir da Península Grega, principalmente ali para a região da Ásia Menor, atual Turquia hoje, para conseguir sobreviver, porque vai ser expulsa daquelas terras pelos dóricos. Os dóricos tomam as terras mais férteis. Então olha só como a gente já começa a estudar a formação da sociedade grega. Então a sociedade grega, ela é formada por aqueus, por jônios, por eólicos e por dóricos. Então são 4 povos que formam a sociedade grega. Firmeza? Pegou a visão? Absorveu? Vamos lá para o nosso segundo período, que é o período chamado de período homérico, beleza?
Por que período homérico? Porque a principal fonte de estudo que a gente tem nesse período são as poesias Ilíada e Odisseia, que são poesias fictícias, mas que ajudam a entender a sociedade grega, beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto do período homérico. Nesse momento, depois da primeira diáspora grega, vai predominar comunidades gentílicas, ou também chamado de genos. O que é isso? Comunidades gentílicas ou genos, professor Pereira? Vamos lá. Essas comunidades eram comunidades agrícolas, bem simples e eram bem familiares mesmo. Geralmente era composta ali pela família, pai, avô, tio, aquela família grande se reunia numa comunidade independente das outras, com pouca relação com outras comunidades. Além disso, essas comunidades gentílicas, elas tinham predomínio de serem coletivistas e com ausência de comércio. Ou seja, elas não tinham muito negócio umas com as outras, elas eram completamente independentes, produziam tudo que elas precisavam ali mesmo e elas eram coletivistas, ou seja, não tinha propriedade privada ali dentro. A terra era de todos, as ferramentas eram produzidas e usadas por todos, a colheita final era dividida entre todos, então tinha essa característica. E deu certo, professor Pereira? Deu certo. Deu certo aí por cerca de 400 anos, funcionaram perfeitamente a ponto de crescer a população a um nível assustador, certo? Então vamos lá. Porém, lá por volta de 800 anos antes de Cristo, depois de 400 anos que essas comunidades gentílicas estavam funcionando, o crescimento populacional foi tanto que faltou terras cultiváveis, faltou terra para plantar. Se falta terra para plantar, faltou alimento, e isso muito por causa da superpopulação, do crescimento populacional. É interessante a gente lembrar que a Grécia Antiga, geograficamente, é uma região muito montanhosa. Tem muitas montanhas ali, uma região muito acidentada geograficamente, como a gente fala, certo? E se é muito acidentada, se é muito montanhosa, naturalmente falta terras para plantar. É por isso que quando os dóricos chegaram, eles tomaram as principais terras e expulsaram na primeira diáspora grega. É por isso que quando a população cresce e falta terra para plantar, vai acontecer a segunda diáspora grega. Novamente, as pessoas vão ser obrigadas a migrarem para outras regiões. E para onde que elas vão agora, professor Pereira? Muitas delas vão para a Ásia Menor ainda, para a atual Turquia. Outras vão para a Península Itálica, que já é um pouquinho mais longe, onde seria a atual Itália. Outras vão chegar aí até a Península Ibérica, onde hoje é a atual Espanha. E outras vão para o norte, ali para as margens do Mar Negro, certo? Então elas vão dispersar para todo lado da Europa ali as populações nessa segunda diáspora grega que vai acontecer aí mais ou menos em 800 anos antes de Cristo. Os caras vão meter marcha mesmo, porque... pensa, se não tem comida, se não tem onde plantar, os caras meteu marcha, meteu fuga, foi embora, foi para outras regiões, certo? Bom, nisso a gente entra no nosso terceiro período de Grécia Antiga. Qual que é esse terceiro período? A gente chama de período arcaico. Quando a gente fala de período arcaico, a gente tem que lembrar que é o período da formação das cidades, das polis gregas. Mas vamos lá, como que passou de comunidades gentílicas, pequenas, familiares, coletivas, para as grandes cidades gregas? Vamos lá. Como faltava terras cultiváveis, a falta de terras cultiváveis fez surgir uma luta pela terra, rivalidades por terra. E nisso, pessoas começaram a ser expulsas, pessoas começaram a perder suas terras, o que gerou a segunda diáspora grega, como a gente já falou. Nesse processo, alguns genos, algumas comunidades gentílicas passaram a se unir, passaram a se associar umas com as outras para se manterem mais poderosas, para ter uma certa força, para evitar que fossem expulsas ou mesmo para conquistar terras de outros genos. Então começou a haver a unificação de genos. Vários genos começaram a se unir para aumentar a sua força, para aumentar a sua influência. E nesse processo de genos se unindo, vão se formar fratarias, como eles chamavam, que era também uma civilização agrícola, mas já maior, que reunia várias famílias. Mais pra frente, num processo lento, essas fratarias vão começar a se unir também e vão formar o que eles chamavam de tribos, que já eram uma civilização um pouco mais organizada, maior, com várias famílias. Aos poucos, essas tribos vão se unindo e vão formando demos. E essas demos se unem finalmente formando as polis, ou seja, as cidades gregas, que eram chamadas de polis. Certo? Então é um processo bem lento. Claro que aqui a gente fala muito rápido, parece que é tudo de uma hora para outra. Mas vocês viram, é tudo paulatino, tudo demora bastante tempo. É uma cota porque vai acontecendo essas ideias, certo? Bom, então aí temos a formação das polis, que eram cidades-estados gregas. Essas cidades-estados mantinham uma característica que vinha lá de trás, que vinha lá do período homérico, que elas eram independentes umas das outras. Isso também é explicado em boa parte por causa da geografia. Por quê?
Uma terra muito acidentada dificulta a comunicação terrestre, a ligação terrestre entre uma cidade e a outra. Então as cidades ficavam isoladas entre montanhas uma das outras, o que foi favorecendo que cada cidade tivesse seu governo próprio, tivesse sua própria economia, seus próprios líderes, suas próprias leis, formando cidades-estados na Grécia Antiga. Firmeza? Pegou a visão? Então vamos lá, certo? Bom, nesse período vamos ter o fim das sociedades coletivistas e vai predominar a propriedade privada da terra, e além disso, após a formação das polis, das cidades-estados gregas, uma grande força do comércio, principalmente o comércio marítimo, já que a Grécia Antiga era composta por uma península cheia de baías e além disso várias ilhas. Firmeza? Então o comércio vai prosperar também nesse período arcaico. E quando a gente pensa na cidade grega, na polis grega, a gente tem uma estrutura bem parecida entre elas. Todas as cidades gregas, de um modo geral, tinha 2 pontos bem importantes que a gente tem que lembrar, que inclusive já caiu em vestibulares, é bem cobrado, certo? Esses 2 pontos são as ágoras, não é agora não, hein? Presta atenção, é as ágoras e a acrópole. O que é isso, professor Pereira? As ágoras eram nada mais nada menos que praças públicas. Eles tinham as praças que eles também iam. Mas essas praças públicas, geralmente no centro da cidade, elas serviam principalmente para política, para debater política. Algumas outras cidades para debater filosofia também. Mas principalmente eram centros de assembleias, de reuniões políticas, essas ágoras, certo? E as acrópoles, por outro lado, elas eram templos religiosos, como essa representaçãozinha aqui, que predomina aquelas colunas gregas bonitas, que geralmente ficavam na parte mais alta da cidade. Então esses pontos são os 2 pontos mais importantes que a gente tem que lembrar da cidade grega. Claro que também tinha os teatros, tinha também áreas de esporte, já que eles praticavam Olimpíadas e etc. Mas esses 2 pontos são os mais importantes de se lembrar da cidade grega, certo? E olha só que interessante como a cidade grega interfere na cidade brasileira, na cidade contemporânea hoje. Por exemplo, a gente tem várias cidades no Brasil que terminam com a palavra polis, que remete à cidade do grego antigo. Por exemplo, Florianópolis, Petrópolis, entre outras cidades que terminam aí com esse sufixo de polis que remete à cidade da Grécia Antiga. Ou, por exemplo, as ágoras. Como que as ágoras têm influência ainda no Brasil hoje? Quase toda cidade brasileira, se não toda, na sua Câmara Municipal, na sua prefeitura, em frente ou em volta dela, a gente tem uma praça pública. Uma certa influência das ágoras lá da Grécia Antiga, já que as ágoras eram o local de debate político, geralmente no centro da cidade, certo? Então olha como a história deixa suas marcas, e a história da Grécia Antiga aí de 400 anos antes de Cristo ainda é marcada no Brasil hoje. Firmeza? Pegou a visão? Então vamos lá. Vamos meter marcha aí e vamos estudar as 2 principais cidades gregas. Já que a gente está falando das cidades, vamos estudar as 2 principais delas. A primeira seria a cidade de Esparta, certo? Bom, a cidade de Esparta, ela tinha um claro caráter militar, um caráter militarista. Por exemplo, na cidade de Esparta, a criança que nascia com alguma deficiência física, ela era imediatamente sacrificada. Por quê? Porque para ser um cidadão espartano, eles tinham que ser militares. O cidadão espartano que não servia para ser guerreiro, não servia para ser espartano. Então, nascesse com deficiência física, ele era sacrificado. Além disso, o homem espartano, com 7 anos de idade, ele era retirado da sua família e era obrigado a passar por treinamentos militares dos 7 aos 18 anos de idade. E eram treinamentos bastante cruéis, como por exemplo deixar as crianças lá peladas na neve para ver quem aguenta mais, chicoteava as crianças para elas aprenderem a conviver com a dor, entre outras atividades como essa que eles acreditavam que formaria bons guerreiros, certo? Até as mulheres recebiam um certo tipo de treinamento militar em Esparta. Não era tão pesado, tão puxado quanto dos homens, mas recebiam também um treinamento militar, certo? E por que eles tinham um caráter militar tão forte como esse? Lembra dos dóricos, que era aquele povo poucas ideias lá do período pré-homérico que chegaram expulsando todo mundo? Foram os dóricos que fundaram a cidade de Esparta, já naquele período. E ela foi evoluindo ali, naquela região, até se tornar a cidade de Esparta, certo? Então marca esse caráter militar muito por essa origem dórica, beleza? Pegou a visão? Bora lá. Bom,
A política espartana era uma política oligárquica. A palavra oligarquia significa poder na mão de poucos, poucas pessoas no poder. E como que era essa política espartana? Olha que interessante. O poder executivo, o poder mais importante, era formado por um eforado, por 5 éforos, que tinham o máximo poder em Esparta, certo? Também tínhamos um poder legislativo chamado de Gerúsia, que era formado por 28 anciões. Olha que pouquinho. Uma cidade gigante como a cidade de Esparta, eram poucas pessoas, poucos anciões que participavam desse poder legislativo. E geralmente eram pessoas ricas, proprietárias de terras, pessoas da aristocracia, certo? Bom, além disso, eles tinham ainda uma diarquia. Eles ainda tinham 2 reis. Mas como assim, professor Pereira? Eles tinham 2 reis? É isso mesmo, eles tinham 2 reis. Uma diarquia. E essa diarquia comandava as forças militares. Ou seja, quem controlava a política mesmo da Esparta era o eforado, eram os éforos e era a Gerúsia. Os reis controlavam basicamente as forças militares, certo? E eram 2 reis. Firmeza? É importante destacar que todo cidadão espartano, ele era militar. Todo homem espartano era militar. Então quem fazia os outros trabalhos? Quem fazia o trabalho de comércio e artesanato, por exemplo? Eram os chamados periecos, os estrangeiros livres, ou seja, estrangeiros que foram para a cidade de Esparta por livre e espontânea vontade. E eles tinham esse nome aí, ó, periecos, porque eles eram da periferia, certo? Ó, outra coisa que lembra a gente. Então os periecos que viviam nas periferias da cidade de Esparta, era quem fazia o comércio, quem fazia os artesanatos, as ferramentas, por exemplo, certo? E eles também tinham muitos trabalhadores que eram chamados de ilotas. O que eram os ilotas? Eram servos do Estado espartano. Esparta tinha muitos servos. É bom destacar que servo é diferente de escravo. Eu já disse que eu vou lançar logo menos uma aula aí sobre a diferença de servo, escravo, escravidão moderna e escravidão antiga, certo? Mas já é bom destacar que servo é diferente de escravo, firmeza? Então os espartanos tinham muitos servos que eram de propriedade do Estado, não eram propriedade privada das pessoas, mas eram de propriedade do Estado espartano, do governo espartano, e ele que designava onde esses servos iriam trabalhar, firmeza? Bom, então eles tinham tantos servos que trabalhavam na agricultura, que produziam alimento, principalmente nas construções, que o cidadão espartano ele não precisava trabalhar. Ele se dedicava exclusivamente às forças militares. Firmeza? Bom, acredito que tenha dado para pegar um pouco da visão aí dos espartanos. Claro que só os espartanos dariam uma aula sobre isso. Quem sabe mais para frente a gente solta ela, mas só alguns pontos principais para a gente montar esse mapa mental. Firmeza? Vamos agora para a cidade de Atenas. Bora lá. Bom, ao contrário de Esparta, que tinha um caráter militar, a cidade de Atenas era muito marcada, muito conhecida pela filosofia e pelo comércio. Olha só a diferença. Enquanto uns eram poucas ideias, os outros eram muitas ideias. E além disso, enquanto em Esparta o comércio era dedicado aos periecos, que eram pessoas marginalizadas, que viviam nas periferias, o comércio tinha uma importância muito grande para Atenas, principalmente o comércio de vinhos e azeites, certo? Então, ambas as cidades têm uma diferença muito grande entre elas. Atenas é a cidade do Sócrates, do Platão, do Aristóteles, entre outros grandes pensadores, firmeza? Além disso, Atenas se destaca por ser a cidade que desenvolveu o primeiro modelo de democracia que a gente tem conhecimento, certo? Claro que foi um processo bem lento, demorou uma cota para eles saírem de uma política oligárquica até desenvolver a democracia. Resumidamente, que a gente está montando aqui um mapa mental, os principais pontos, um dos principais políticos nesse processo de desenvolvimento da democracia ateniense foi o Solon. O Solon, ele assume em um momento de política oligárquica e ele começa a fazer algumas reformas. Entre as reformas, as principais reformas que ele cria é a criação da Bulé. A Bulé era uma câmara de deputados, de senadores, basicamente. Era um poder legislativo, certo? Que tinha 400 pessoas. E ele já começa a dar voz a mais pessoas, certo? Enquanto em Esparta tinha só 28, aqui já tínhamos 400 no poder legislativo. Ele também cria a Eclésia, que era um órgão mais popular, de consulta, que todos os cidadãos poderiam participar. E cria também o Elieu, outro órgão, outra assembleia popular, mas o Elieu tinha uma característica exclusivamente jurídica, era para julgar as pessoas, julgar os réus, e os cidadãos poderiam participar também diretamente, certo? Já foi os primeiros passos no desenvolvimento da democracia. Mas, nesse período, nesse processo,
tudo é muito difícil, tudo é um processo muito demorado, muito custoso. E entram um período de governo de tiranos, principalmente o Pisístrato, que foi um tirano que dominou a cidade de Atenas por alguns anos e interrompeu esse processo de democracia. Ele era um grande aristocrata, muito rico, que não queria permitir que a democracia entrasse em vigor. Olha só, esses golpes de Estado, evitando o progresso da sociedade, não é de hoje não, família, ó, pega a visão. Então o Pisístrato, ele assume como tirano durante anos, os filhos dele também tentam assumir como tirano, só que não dá muito certo, e aí depois de anos de tirania que interrompem o processo democrático, surge enfim o chamado pai da democracia, que é o Clístenes, o pai da democracia ateniense. O Clístenes retoma os órgãos criados pelo Solon, a Bulé, a Eclésia, o Elieu, e amplia os poderes. A Bulé, por exemplo, passa de 400 pessoas para 500 pessoas. A Eclésia vai ter um poder mais decisivo, vai ter um poder de influência maior dentro da Bulé. E o Elieu também vai ser muito importante, certo? Além disso, o Clístenes, ele divide a cidade de Atenas em 10 tribos, e cada tribo elegia 50 representantes para Bulé, que garantia uma equidade de participação política entre todas as regiões de Atenas. Então tinha uma equidade de voz entre as regiões da cidade de Atenas. Além disso, pega a visão do Clístenes. O Clístenes foi milhão nas ideias aqui. Ele percebeu que a democracia ateniense corria riscos de novos tiranos tentarem acabar com o processo democrático. E aí o que ele faz? Ele cria uma lei chamada de ostracismo, que era uma lei que ia expulsar da cidade qualquer pessoa que tentasse dar um golpe de Estado, que tivessem ideias antidemocráticas, seriam expulsas por 10 anos de Atenas. Então se o maluco viesse com as ideias tortas de acabar com a democracia, eles tiravam mesmo da quebrada, expulsavam ele de Atenas, certo? Então foi aí grandes avanços para o desenvolvimento e para a manutenção da democracia ateniense, que foi desenvolvido pelo Clístenes, por isso que ele é chamado de pai da democracia. Muito importante ser lembrado, certo? Aí você pensa, aí professor Pereira, mas como que eu vou lembrar dos nomes desse, bicho? O cara chama Clístenes, mano. Pega a visão, ó. Você pegar essa visão, você não esquece nunca mais. Lembra que ele tem que estar sempre aí na ponta da língua, lembrou do Clístenes, firmeza? Então é isso. Além disso, é importante destacar que a democracia ateniense era uma democracia direta, certo? Diferente da democracia brasileira, das democracias contemporâneas, a maioria delas. Por quê? Na democracia brasileira, por exemplo, a gente tem uma democracia representativa. A gente elege os representantes e os representantes que votam, que apresentam projetos, certo? A gente não pode, sem ser filiado a um partido, sem ser eleito, ir lá e apresentar proposta ou votar nas propostas, certo? Lá não. Lá em Atenas eles podiam. Todo cidadão ateniense tinha direito de participar das assembleias e tinha poder de votar, tinha poder de propor medidas, certo? Então é chamado de democracia direta. Todos os cidadãos participavam diretamente da política. Aí você pode pensar, ei, professor Pereira, essa democracia é bem melhor, hein? Muito melhor que a nossa. Mas será, família? Presta atenção, por quê? A democracia ateniense era direta, mas ela era para poucos, porque poucas pessoas eram consideradas cidadãs naquele momento. Por quê? Para ser cidadão em Atenas, você tinha que ser, antes de tudo, um homem. Ou seja, já eliminou metade das pessoas, as mulheres já não participavam, certo? Além disso, você tinha que ser ateniense de ambos os pais atenienses. Então, estrangeiros e filhos de estrangeiros, por mais que nascessem em Atenas, também não eram considerados cidadãos, certo? Ou seja, de modo geral, cidadão em Atenas eram cerca de 10 a 15% da população. Ou seja, era uma democracia direta? Era, muito legal. Mas só 10 a 15% da população de Atenas tinha direito de participar da política, tinha direito à cidadania, certo? Então tem aí seus pontos positivos e pontos negativos, firmeza? Bom, lembrando que é só um mapa mental, também daria para fazer uma aula só sobre Atenas, que a gente teria muito assunto. Mas como a gente está montando aqui os pontos principais, deu de Atenas e a gente já vai para o nosso quarto período da história da Grécia Antiga, que é o período chamado de período clássico, certo? Período clássico, você já viu duas espadas aí, porque é um período marcado por guerras, é um período que vai ter muita treta, muita guerra dentro da região da Grécia, certo? A primeira delas é chamada de guerras médicas. Essas guerras médicas, por mais que tenham esse nome, é uma guerra de gregos contra os persas.
os persas vão tentar invadir a Grécia nesse momento. Os persas eram uma civilização gigantesca, um império gigantesco, que já tinha dominado a Mesopotâmia, que já tinha dominado o Egito Antigo, certo? E ele estava poucas ideias também nesse período, e estava começando a invadir a Grécia Antiga, lá em 490 a.C. Então a Guerra Médica, resumidamente, uma guerra de persas contra gregos. E o que vai acontecer? A gente viu que os gregos têm cidades-estados independentes, cidades com características completamente diferentes uma das outras. Como que eles vão se defender de um império tão grande como o Império Persa? Pega a visão, olha só. Os gregos, sabendo que separados, que cada cidade não teria chance de lutar contra os persas, eles criam a Confederação dos Delos. O que é isso, professor? Confederação dos Delos foi o seguinte: Atenas liderou a união de todas as cidades. Sob a liderança de Atenas, todas as cidades gregas mandavam soldados, mandavam armas, mandavam finanças para financiar essa guerra contra os persas, porque eles sabiam que sozinhos eles não iam aguentar, eles tinham que se unir, todas as cidades gregas, para conseguir expulsar os persas que estavam invadindo, certo? Por mais que eles tivessem rivalidade entre eles, eles deixam as rivalidades de lado um pouquinho e se unem para conseguir lutar contra os persas, para conseguir se defender dos persas, certo? E vai conseguir. Depois de perder várias batalhas, como por exemplo a batalha de Maratona ou a batalha de Termópilas, algumas outras batalhas, como a de Salamina e de Plateia, que eles vencem, por exemplo, eles conseguem finalmente expulsar os persas do seu território. Detalhe, eles não dominam os persas, mas eles pelo menos expulsam os persas do seu território. Falam, ó, aqui não, persa, aqui não, aqui na quebrada é poucas ideias, você sai pra lá, você vai pra sua, firmeza? E eles conseguem expulsar os persas e assinam um acordo de paz lá em 449 a.C., ou seja, depois de quase 40 anos de guerra, certo? Firmeza, família. Conseguiram expulsar os persas, estava todo mundo unido ali na Confederação de Delos, unidos de alguma forma. E aí o que vai acontecer? Nessa Confederação de Delos, que era liderada por Atenas, depois que a guerra acaba, Atenas começa a usar aí a Confederação de Delos aí na maior crocodilagem, tá ligado? Começa a usar por interesse próprio. Como assim? Ela começa a usar a Confederação de Delos para interesses imperialistas, certo? Ela começa exigir vantagens comerciais no comércio marítimo, ela começa a exigir pagamento de impostos das outras cidades para Atenas, por ser Atenas a cidade líder da Confederação de Delos, e começa a gerar descontentamento, tá ligado? Os caras não iam gostar de ver Atenas usando a Confederação de Delos, que foi usada para guerra, para interesses imperialistas, certo? Então o que vai acontecer? Algumas cidades descontentes sobre a liderança de Esparta, principalmente, que já era uma antiga rival de Atenas, Esparta e várias outras cidades, elas saem da Confederação dos Delos e fundam uma nova confederação, que é chamada Confederação do Peloponeso. E aí, a treta já começou a acontecer, já começou aquela rivalidade, já começou aquele clima, certo? E até que, como era de se esperar, surgiu uma guerra entre as duas confederações, que é a chamada Guerra do Peloponeso, que começa lá em 431 a.C. e vai até 404 a.C. Vai gerar uma guerra entre próprios gregos. Ou seja, essa primeira guerra foi contra os persas, a segunda guerra foi de grego contra grego, de Esparta contra Atenas, de Confederação de Delos contra a Confederação do Peloponeso, certo? E vai durar aí quase 30 anos de guerra, essa Guerra do Peloponeso, certo? Então foram 40 anos de guerra contra os persas praticamente. Depois alguns anos de paz e mais quase 30 anos de guerra do Peloponeso. Então o período clássico é muito marcado por guerras. E marca inclusive o declínio da sociedade grega. Porque uma guerra não é fácil, uma guerra custa caro. Uma guerra acaba com a economia de um país, dependendo, de uma cidade, dependendo, certo? Então vai marcar o declínio da sociedade grega. E nesse processo de declínio da sociedade grega que a gente chega no quinto período da Grécia Antiga, que é o período chamado de helenístico, certo? Quinto e último período da sociedade grega, já no período de declínio. Marcado esse declínio de anos de guerra nesse período clássico, o que vai acontecer? Os macedônios, que eram os povos ali do norte, que viviam no norte da Grécia, eles falam, quer saber o seguinte, vou aproveitar que as cidades gregas estão enfraquecidas e vou começar a dominar essas cidades, vou começar a invadir, certo? E os macedônios vão conquistar todas as polis gregas. Claro, novamente não é de uma hora para outra. Tanto que essa conquista começa ainda no reinado do Felipe II, mas vai se concretizar mesmo só durante o governo de Alexandre Magno,
também famoso aí Alexandre o Grande, certo? Que ele vai terminar a conquista, vai dominar as cidades que faltavam, a cidade de Esparta, por exemplo, e algumas outras, vai dominar outras regiões, vai dominar os persas, inclusive. O poderoso Império Persa vai ser dominado pelos macedônios e ele vai continuar dominando territórios até chegar na Índia. Ele vai dominar um território, um império gigantesco, o Alexandre Magno, certo? Você pode pensar, o que tem a ver com o grego, então, esse período helenístico, se os gregos já foi dominado aí pelos macedônios? É porque os macedônios, os próprios macedônios, eles tinham uma cultura muito parecida com a cultura grega. Até o idioma macedônico era praticamente igual ao idioma grego, certo? E os próprios macedônios se consideravam gregos, mas os gregos não consideravam eles como macedônios, certo? Os macedônios falavam, e aí, parça, eu sou grego também, certo? Os gregos falavam, sai fora, maluco, você é lá de outra quebrada, você não é dos nossos não, certo? Então eles eram meio discriminados pelos gregos. Então eles dominam a Grécia e começam a impor um domínio sobre a Grécia. Ah, família, e aí, quem é grego e quem não é grego agora, certo? Bom, o que mais que tem de grego nesse período? Além disso, vai haver uma intensa troca cultural entre a cultura grega, a cultura ocidental, e a cultura do Oriente, a cultura lá dos persas, lá a cultura da Mesopotâmia, a cultura lá da Índia. Então ele vai levar livros, vai levar pensamentos filosóficos da Grécia Antiga lá para a região do Oriente, lá para Macedônia, para Pérsia, e vai trazer arte, vai trazer cultura, literatura lá da Pérsia, lá da Mesopotâmia, para dentro da Grécia, certo? Então vai haver uma intensa troca cultural. Fora com Alexandre Magno, por onde ele passava, ele começou a construir cidades chamadas de Alexandria, onde ele montavam gigantescas bibliotecas. Firmeza? Se a gente fosse falar dos macedônios aqui, também daria uma aula completinha, mas a gente tá mostrando só os pontos principais. Firmeza? Bom, o que vai acontecer com os macedônios? O Alexandre Magno, que era um cara fantástico, que dominou o império que ia até a Índia, ele vai chegar um momento que ele vai morrer, precocemente inclusive. Ele era bem novinho quando ele morre, decorrência de uma febre. Então ele morre e deixa o império gigantesco a ser governado. Ele não tinha filho, quem que vai governar agora esse império gigantesco? O que vai acontecer? O Império Macedônico vai ser dividido entre 4 generais militares. E aí vai começar o declínio, vai começar a enfraquecer. Após a morte do Alexandre Magno, os macedônios começam a andar de marcha ré, certo? Começam a declinar aí constantemente, até que no século II, já depois de Cristo, é conquistado pelos romanos, certo? Então, marca o fim dos macedônios e o fim da sociedade grega de modo geral. Firmeza? Bom, essa aula ficou um pouco longa, que são muitos pontos, muitos detalhes, mas espero que tenha pegado a visão, absorvido legal. Aquele papo, né, família? Se eu ajudei sua caminhada, fortalece o corre aí também. Se inscreve no canal, ativa o sino, curte, comenta, certo? Compartilha. E é isso, família. A gente fica por aí. Aquele abraço, fica com Deus, certo? Oi.